Como de costume, vamos recapitular o que já temos visto domingo após domingo nessas exposições do livro de Marcos. Nós vimos, semanas atrás, a questão de que o livro de Marcos ele foi escrito com o intuito de comunicar o evangelho primariamente, na sua forma de redação, aos gentios, especificamente como tudo indica para os gentios em Roma. Depois nós vimos que esse evangelho também não é um evangelho apenas para contar uma biografia ética do que Jesus fez ou do que Jesus ensinou, mas é para mostrar de fato as boas novas sendo Jesus Cristo, o Messias encarnado, aquele prometido desde o Éden, desde Gênesis 3,15, que vinha sendo prometido por vários profetas. E esse Jesus Cristo, esse Cristo que é rei, sacerdote e profeta, ele também é o próprio Filho de Deus. E logo no versículo 2 de Marcos capítulo 1, nós vimos que Marcos coloca que Jesus está vindo e antes da vinda do Senhor, ou seja, antes da manifestação de Cristo no seu ministério público, João Batista é levantado para preparar o caminho do Senhor. E a gente viu sobre João Batista, vimos que João Batista pregava na província ali da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, confessando os seus pecados. Nós vimos também Jesus Cristo indo até João Batista, Jesus Cristo sendo batizado, Jesus Cristo depois sendo tentado por Satanás, depois ele volta para a Galileia, e isso é importante por quê? Porque nós ainda estamos na Galileia. Nós estamos especificamente em Cafarnaum, e Marcos vai mostrar que Jesus está indo para as regiões para evangelizar, e a Galileia, como nós vamos ver, porque, por exemplo, na semana passada nós vimos o reverendo Ricardo trazendo o caso de um endemoniado, e hoje nós vamos ver também, no versículo 34, que existiam muitas possessões demoníacas, e a gente pode se perguntar, por que existem tantas possessões demoníacas assim em Israel? É importante nós destacarmos que nós estamos falando, por exemplo, de Jerusalém aqui. Por que isso? Porque Galileia é também a Galileia dos gentios, que é até uma profecia que Marcos recupera e mostra. Mateus, ele recupera e demonstra que Jesus estava cumprindo profecias. Mas por que isso é importante? A Galileia dos gentios. Porque nos gentios, ou melhor, na Galileia, havia muito sincretismo, muito ocultismo, porque havia a miscigenação da religião judaica com muitos gentios que ali estavam, e assim nós temos uma religião mais deturpada. Ainda que existia o segmento das leis farisaicas, das leis dos partidos religiosos, como nós vamos ver essa noite, ainda assim é diferente de como era em outros lugares de Israel. Por isso que na Galileia nós vemos muitas possessões demoníacas por causa dessa mistura do paganismo que entrou ali em Israel, especificamente na Galileia. Especificamente. É o que tudo indica. Por isso que na Galileia há muitas possessões demoníacas. E não somente isso. Nós estamos vendo que o valente está para ser amarrado. Jesus Cristo encarnado, ele vai amarrar o valente e o seu ministério terreno vai demonstrar isso. No versículo 16, nós vimos Jesus chamando, depois de João Batista ter sido preso, nós vimos Jesus pregando em toda a Galileia, pregando o reino de Deus, dizendo que o tempo está cumprido, dizendo para o povo se arrepender e crer no evangelho, e ele passa ali ao mar da Galileia, caminhando por ali, e chama quem? André, Simão, Tiago e João. E depois ele entra na sinagoga. Então, nós precisamos entender, já que é um texto narrativo, a gente precisa entender isso, que quem está na sinagoga são esses 4 homens, porque depois entraram em Cafarnaum, está no plural. Quem entra na sinagoga? Esses 5. Quem são os 5? Jesus, mais os 4 discípulos. Não se formou ainda o colégio apostólico, não se formou ainda os 12 apóstolos. Ao decorrer do livro de Marcos, nós vamos vendo outros homens sendo chamados para o apostolado. Por enquanto, nós só temos esses 4 homens. Portanto, no versículo 29, é isso que está explícito aqui quando vai dizer que eles saíram da sinagoga. Por quê? Porque está tendo foco, Marcos está tendo foco como Simão, André, Tiago e João, que está com Jesus. Então, esse é o cenário. O cenário da perícope de hoje é Jesus saindo da sinagoga, depois da possessão demoníaca e de Jesus expulsar um demônio,
Ele está saindo da sinagoga com quem? Com os seus 4 discípulos. E ele vai para um ambiente familiar e depois ele vai para o seu ambiente público para pregar. É isso que nós vamos ver. Portanto, o sermão de hoje vai do versículo 29 do capítulo 1 de Marcos até o versículo 34. Marcos, versículo 29 até o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. No versículo 29, como nós vimos, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João. Meus irmãos, eles saíram da sinagoga e o texto aqui está expressando a ideia de imediatamente. Imediatamente eles saem da sinagoga e vai até a casa de João. Por que é importante? Porque no versículo 21, Marcos estipula não somente um ambiente, ele estipula o dia. Qual é o ambiente? Cafarnaum. Esse é o ambiente. Mas qual é o dia da semana? É Shabá. O dia da semana é sábado. Jesus, como nós vimos, especialmente na exposição do presbítero Vinícius, Jesus é o cumpridor da lei. E é importante a gente falar isso, porque depois, quando vai chegar mais à frente, Jesus vai trabalhar a questão do Shabá, de maneira explícita. Mas até então, nós vemos Jesus seguindo o Shabá, e Jesus nunca descumpriu o sábado. Porque se nós advogarmos que Jesus descumpriu o sábado, Jesus quebrou a lei de Moisés, porque não foi os fariseus que instituíram o sábado. Nós vimos que isso é o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Nós vemos ver na noite de hoje que os fariseus colocaram coisas além do que estava estipulado no 4º mandamento, na lei de Moisés. Então, o que Jesus, o verbo encarnado, estava fazendo no sábado? O que Jesus, o verbo encarnado, estava fazendo no Shabá? Ele estava na sinagoga. Ele não estava em casa. Ele estava na sinagoga. E é muito interessante nós vemos, porque Jesus é quem nós devemos imitar, de fato. Jesus estando em comunhão, Jesus estando cultuando, e Jesus estando ensinando, estando em ambiente em que a lei era exposta. É isso que Jesus está fazendo no Shabá. Como nós vamos ver depois também, Jesus orando, e várias outras coisas que mostram que ele, mesmo sendo Deus encarnado, fazia isso, e nós, que somos homens pecadores, por que não fazemos? Mas prosseguindo, ele sai imediatamente, ou seja, se ele sai imediatamente, como está no texto, ainda é Shabá, ainda é sábado. O Senhor Jesus, ao sair imediatamente da sinagoga, ainda que no versículo 28 tenha dito que correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por quê? Porque ele estava expulsando o demônio. Ele expulsou um demônio. A ponto das pessoas ficarem maravilhadas e dizerem que vier a ser isso, uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Os demônios estão saindo, ele fala e os demônios saem. Os fariseus não fazem isso. Outras pessoas do partido religiosos fazem malabarismo de ritual e o demônio não sai. Mas esse homem, como a sua palavra, ele manda o demônio ficar calado e manda esse demônio sair desse homem e o demônio faz isso. O demônio sai. E a fama de Jesus corre célere por todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Mas Jesus sai da sinagoga, então, agora, e ele vai ter com o maioral da sinagoga. Ele sai da sinagoga e ele vai ter com a elite da sinagoga. Porque nós sabemos que a sinagoga também tinha
essa questão dos lugares de honra e tudo mais. Jesus sai da sinagoga e ainda que ele já está sendo proclamado de maneira indireta, ou seja, o feito dele está sendo proclamado, a fama dele está já circulando, tanto é que no versículo 32, isso está tudo no mesmo dia, no versículo 32, as pessoas já estão à porta, querendo ver Jesus e querendo fazer com que Jesus se compadeça deles. Nós vemos que ainda assim, Jesus sai da sinagoga como ele entrou, com os seus 4 discípulos humildes. Vamos lembrar que nós vimos que ele escolheu aqueles 4 homens que estavam na pesca. Ele não foi na escola rabínica. Ele não foi na elite de Israel e escolheu. Ele foi no lugar de serviço braçal, escolheu homens iletrados, como está lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estão diante do sinédrio e aqueles homens, os apóstolos, falam com tanta intrepidez e com tanta sabedoria que os líderes religiosos, homens cheios de sabedoria dos homens, cheios de sabedoria humana, olham e dizem: como que podem esses iletrados fazerem isso? Falarem assim? Porque o que está acontecendo aqui é Jesus escolhendo aqueles que nada são, para serem os arautos do Evangelho. Aquela história que nós vemos hoje em dia, muito comum, de que tubarão anda com tubarão e peixinho anda com peixinho, das pessoas que querem ter um mindset de esses pensamentos completamente humanistas, completamente anticristãos, em que a pessoa, se ela quer ter uma ascensão social, ela então tem que sair do ambiente de humildade, ela tem que sair daqueles que não pensam tão grande como elas e ir para um lugar acima, para fazer uma rede de contatos. Louvamos a Deus porque Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, andou com os humildes. Essa doutrina, porque é uma doutrina, nós estamos sendo diariamente doutrinados, e nós precisamos entender isso. Diariamente estão ensinando algo para nós, e nós devemos ter a sabedoria no Espírito Santo para rejeitar ensinos que não pertencem à palavra de Deus. Não pertence à palavra de Deus, não desejar andar com os pobres, os humildes, os mansos, os desafortunados, aqueles que têm um nível intelectual talvez inferior. Isso não pertence ao Evangelho. Isso pode pertencer ao mundo. Isso pode pertencer lá fora. Aqui dentro da igreja não pertence. Dentro da igreja, todos nós estamos por praticar aquilo que Jesus praticou como nosso modelo, como nosso exemplo. E ele sai da sinagoga, mesmo já tendo o seu nome afamado, ele sai com os 4 homens que entraram com ele. Porque ele não foi forçado pela circunstância a escolher pescadores. Ele não foi forçado, não é porque ninguém o seguia naquele momento que ele falou: eu vou escolher pescadores, porque é só pescadores que eu posso escolher, depois eu mudo. Ele escolheu pescadores, porque ele queria escolher pescadores. Porque ele queria que aqueles pescadores já não fossem mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Nós vamos ver depois ele escolhendo publicano, escolhendo coletor de impostos. E assim por diante. Esse é o Cristo. Esse é o nosso Senhor e Salvador, que sai da sinagoga com os homens que entraram com ele. Quem? Tiago, João, André e Simão. E eles vão para a casa de Simão. E o texto aqui, já no subtítulo de muitas Bíblias, está aqui: a cura da sogra de Pedro. Já nos faz entender que é ordinário entre a liderança cristã contrair o matrimônio. A ideia de que líderes religiosos que circulou durante séculos, milênios e ainda se perpetuam em determinados segmentos, de que líderes religiosos, pastores, bispos e assim por diante não podem contrair matrimônio, cai por terra com os próprios apóstolos, com o próprio apóstolo Pedro. Porque Pedro tinha uma sogra.
Quando nós vamos de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, em diante, nós vemos Paulo de novo citando a esposa de Pedro. E citando que outros apóstolos e outros missionários, outros homens, tinham suas esposas. Ah, mas isso aqui não está falando da esposa de Pedro. Pois bem, não fala da esposa de André, não fala de muita gente. Meus irmãos, o Evangelho ele não é uma biografia. O Evangelho não é para satisfazer curiosidade. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para que nós venhamos a ver a maravilha do nosso Deus. Temos esse assombro santo que foi pregado na semana passada pelo reverendo Ricardo. Temos esse assombro santo e ver a nossa vileza, os nossos pecados e nos arrepender. Para quê? Para que haja salvação. O intuito do Evangelho é a glória de Deus, o deleite dos homens e a salvação da alma dos homens. O Evangelho não foi escrito, Deus não escreveu o Evangelho inspirando homens para que a nossa curiosidade fosse satisfeita. Esse não é o propósito do Evangelho. É para que nós creiamos e sejamos salvos. E assim, Jesus sai da sinagoga e ele vai com seus 4 discípulos diretamente para a casa de Simão e André. É muito provável que a casa seja de Simão e André esteja morando com Simão. Ou talvez, outra hipótese é que Simão, na verdade, está morando na casa de sua sogra. Por quê? Porque Simão, se a gente for comparar com o texto de João, Simão e André não são de Cafarnaum. Mas por que agora eles estão em Cafarnaum? Porque Jesus mora em Cafarnaum. Quando Jesus fala para eles abandonarem tudo e seguirem Jesus, eles têm que mudar de lugar. Eles têm que mudar a sua residência. Então, não se sabe ao certo se a sogra morava com Simão ou se Simão morava com a sogra. E não está claro no texto se a casa era de André e Simão ou se André morava com Simão. Com os outros evangelhos, parece que a casa é de Simão e André está morando com ele também por causa dessa questão dele ter saído da sua região para morar em Cafarnaum. Por quê? Por isso que nós recapitulamos, porque esses homens deixaram tudo. Eles deixaram tudo pelo Evangelho. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. De fato, eles fizeram isso. E um outro ponto é que o deixar tudo não significa um menosprezo à família. Porque é muito comum nós vermos isso acontecendo num ambiente de religioso corrompido, de pessoas que dizem que abandonaram tudo por Jesus, mas o que na verdade estão fazendo é abandonar a sua família. Estão, na verdade, deixando os pais ao léu, os progenitores ao léu, os avós ao léu, os familiares ao léu, todo mundo ao léu, com a desculpa de servir ao reino. Nós vamos ver na Epístola Paulina que há um compromisso de cada cristão para com seus progenitores, para com seus pais, para com aqueles que te deram a luz. E aqui nós vemos Pedro e André rogando pela sogra. Não é a sogra que vai até Jesus, mas é Simão e André que roga pela sogra. E é o versículo 29, versículo 30, na verdade. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Quem falou? Possivelmente Simão e André. E quando Marcos diz que ela estava acamada, com febre, Lucas é mais detalhista e fala que ela estava com febre alta. De sorte que não é um simples mal-estar. Por quê? Porque aqui nós vamos ver uma cura do Senhor Jesus. Não é uma mera dor de cabeça. Ela não estava meramente disposta. O texto vai mostrando a gravidade. Ela estava acamada. Ela estava com febre. De forma que essa realidade não seria mudada instantaneamente. Essa realidade não seria trocada. E ambos falaram a respeito dela. Em Lucas vai dizer que eles rogaram.
rogaram para que Jesus curasse a sogra, para que Jesus viesse e desse alívio a ela. E isso acontece no versículo 30, 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então, aproximando-se, tomou-a, e uma tradução vai dizer, tomou e a levantou. E ela passou, e a febre a deixou, e passou ela a servi-los. Isso que ele está fazendo aqui é algo que não é necessário. Como assim não é necessário? Não é necessário Jesus se aproximar de alguém para curar. Não é necessário Jesus chegar e dar a mão para a pessoa ser curada. Não é necessário isso. Nós vamos ver em outros episódios do Evangelho, Jesus apenas com a palavra e a pessoa sendo curada. Nós vemos em outros episódios do Evangelho, Jesus fazendo com que a cura ocorresse de uma outra forma. A ponto de uma mulher tocar em Jesus e ela ser curada. Agora, por que isso acontece aqui? Porque Jesus, pela sua própria vontade, poderia chegar e falar: Pedro, sua sogra está curada. Sua sogra está sã. E aqui não fica explícito se é no caminho que eles são alertados, ou melhor, que Jesus é informado que a sogra estava acamada, ou se já é na casa. Nós não sabemos, o texto não fala. Pode ser tanto no caminho, pode ser tanto na casa. Pode, por exemplo, Jesus ter chegado na casa e ver a casa em uma certa desordem. Porque a matriarca, a sogra, ela não está passando bem. Possivelmente, o que pode estar acontecendo, alguns sugerem, se o ambiente acontece dentro da casa, é a própria esposa de Pedro está ocupada com a sua mãe. E não tem ninguém ali para ser hospitaleiro. Não tem aquela figura feminina hospitaleira ali. E nesse cenário, nessa hipótese de ser dentro da casa, é dito para Jesus: olha, Senhor, isso está acontecendo, essa desordem assim, é porque a minha sogra está enferma. A minha sogra está doente. Meus irmãos, não vamos separar muito o que está acontecendo aqui do nosso dia. É análogo, o dia do judeu é análogo, em partes, nesse versículo aqui, ao nosso dia. Aqueles que não desprezam a reunião matinal, aos domingos, o que acontece? Eles vão para a igreja, eles ouvem a palavra de Deus e eles vão para suas casas. E quando eles voltam para suas casas, nós almoçamos, fazemos o que deve acontecer. Se nós voltamos para as nossas casas, a nossa esposa, enfim, alguém está doente e nós temos convidados, nós vamos justificar. Olha, essa desordem está acontecendo por conta disso. É isso que está acontecendo. Eles estavam na sinagoga. E o que Jesus faz? Para mostrar o seu afeto, para mostrar que Jesus se afeiçoa dos doentes, que Jesus não é apenas o médico dos médicos. Ele não é um médico que está apenas interessado na cura pela cura. Mas ele, de fato, está interessado em uma aproximação com o doente. Ele está, de fato, interessado em se compadecer do doente. Ele está, de fato, interessado em mostrar para o doente que ele se importa. Não é aquele médico que ele atende várias pessoas, ele não quer que ninguém se perca no sentido da sua cirurgia e tudo mais, porque ele quer que o seu nome seja cada vez mais dito. Cada vez que a pessoa fala, não, fulano de tal, ele é um ótimo cirurgião. Por que ele é um ótimo cirurgião? Porque a cada 10 cirurgias, 9 são bem-sucedidas. Então, em última instância, esse médico, esse bom cirurgião, ele está focado no trabalho dele. Ele salva vidas, ele salva vidas. Mas, quando vem alguém para ser operado, é só um nome. Não há um compadecimento. Com Cristo é diferente. Cristo, ele se aproxima da enferma. Ele toca na enferma. Ele toca
pela mão. Marcos é detalhista. E a ideia aqui, no original, é que ele pegou a sogra de Pedro pela mão e a ergueu. E a levantou pela mão. Marcos oculta qualquer palavra, mas apenas esse ato de Jesus já foi suficiente para a sogra ficar sã. Apenas esse ato já fez com que a doença ficasse. Apenas esse ato já fez com que o milagre ocorresse. Por quê? Porque a febre a deixou. Se o versículo termina aqui, nós já iríamos vislumbrar o milagre. Mas o versículo tem mais alguns termozinhos. Passando ela a servi-los. O que isso significa? Não apenas que a febre a deixou, mas que o vigor lhe foi restaurado. Quando nós estamos enfermos, estamos sarando, estamos no período de recuperação, no primeiro dia sem febre, a gente já fica mais contente. Mas nós não temos vigor ainda. Nós ainda estamos indispostos. Nós ainda estamos sentindo o corpo cansado. A febre já não ataca mais. Talvez a dor de cabeça tenha ido embora, mas o corpo ainda está se recuperando. O corpo ainda está sentindo os efeitos. Mas aqui o milagre é tão grande, mas tão grande, que a febre não apenas vai embora, mas o vigor é recuperado, de maneira que parece que a febre nem existiu. Porque nós estamos falando com o médico dos médicos. A febre nem existe, parece que a febre nem existiu. Uma mulher que outrora acamada, com um toque na mão, ela é curada. É esse o poder de Cristo. Ele não precisa fazer todo aquele cenário de ritual. Pegar a rosa, faz a rosa assim, pega o óleo, derrama em tal parte da pessoa. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa. E ela passa a servi-los. E esse texto mostra que, para nós que tivemos, porque toda cura, nós vamos ver daqui a pouco mais isso, toda cura física tem por detrás um intento de mostrar uma realidade espiritual. Todo momento que Jesus está curando fisicamente, está curando uma doença física, ele tem por intenção mostrar algo espiritual por detrás. Quando Jesus cura um cego, ele cura o cego para mostrar que ele é a luz do mundo. Quando ele ressuscita Lázaro, é para mostrar que ele é a ressurreição e a vida. O propósito da cura não está em si mesmo. O propósito da cura está para além. Porque se a cura de Cristo for apenas para aquilo, como muitas vezes as pessoas procuram Cristo apenas para essa realidade física, elas estão desperdiçando o seu tempo. Por quê? Porque todas as pessoas que conseguem se desvincular da enfermidade não vão conseguir se desvincular da morte. Jesus Cristo, o intento maior de Cristo, e o que ele conseguiu fazer com os que creem nele, com os eleitos, é livrar-nos da morte. É de maneira em que o crente, no seu último fôlego de vida, ele pode não mais temer a morte. Ele pode falar, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei para onde eu vou, porque foi conquistado por mim no madeiro. Porque eu sei que aquele que levantou a sogra de Pedro é aquele que me vai levantar no último dia dos mortos. Porque eu sei aquele que curou várias chagas, curou todas as iniquidades da minha alma. De maneira que agora eu morro e eu vou para Deus, mas com a minha alma pura. Não porque as minhas obras conquistaram uma alma pura, mas porque Ele me lavou e Ele me levantou. Mas nós ainda não chegamos no momento da morte. Nós ainda estamos vivos, nós ainda estamos aqui. A sogra de Pedro mostra que Jesus não apenas nos cura, mas Jesus nos cura para o serviço. Algumas vezes nós que
saímos de uma vida de pecado, de uma vida de iniquidade, nós que estamos começando a vencer os vícios no poder do Espírito Santo, nós podemos achar que nós não temos capacidade para o serviço divino, para servirmos a Deus. E de fato nós não temos capacidade. De fato não existe uma pessoa que possa dizer eu sou capaz de servir no reino de Deus. Ninguém é capaz. Mas essa não é a questão. Essa não é a indagação. Eu sou capaz. A indagação é quem é que capacita. Essa é a indagação. Porque o Jesus que cura é o Jesus que capacita. Porque a sogra de Pedro, ela não é curada para apenas falar obrigado, Jesus. Obrigado por me curar. De fato, ela deve ter feito isso. Mas ela fez mais. O que ela fez além disso? Ela começou a servi-los. Ela começou a servir o reino. Através do rei do reino. O próprio Cristo. Quando Cristo nos tira do império das trevas, ele faz com que nós tenhamos capacidade no Espírito Santo de agirmos na obra da luz. Não é algo que a gente precisa duvidar, meus irmãos. Existem verdades que são inquestionáveis. Muitas das vezes nós somos vacilantes, nós somos inoperantes, é porque nós duvidamos demais. E a dúvida não procede da fé. Nós olhamos por uma perspectiva muito equivocada ao perguntar se nós conseguimos. Essa não é a indagação. A pergunta é: o que Cristo fez por mim? Porque eu bem sei que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. Porque nós bem sabemos que Cristo não faz a obra pela metade. A ponto de Jesus curar, e não apenas curar, mas restaurar o vigor. Aqueles a quem Jesus salva, aqueles a quem Jesus perdoa, aqueles a quem Jesus limpa das iniquidades, aqueles que se achegam a Cristo arrependidos das suas iniquidades, por obra do Espírito Santo, aqueles que vão até Cristo nunca, jamais serão lançados fora. Mas não apenas isso. Eles são limpos. Eles são restaurados. Eles são habilitados para toda boa obra, obra das quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Não existe um crente que seja alguém sem habilidade para operar no reino de Deus. Porque Cristo deu dons e talentos para todos. Porque Cristo não apenas nos cura, Ele nos capacita. Porque Cristo nos cura para o serviço. Porque é um privilégio servir a Cristo. E o sábado, o Shabá, está acontecendo. Está acontecendo. E antes de nós chegarmos no versículo 32, é interessante que essa cor aqui, que parece tão singela, ela não é tão dramática. Por que ela não é tão dramática? É diferente de um paralítico que jazia muito tempo sem andar. É diferente de um cego. É muito diferente de outras curas, que são mais impactantes. Mas ainda que nós possamos ver isso, essa cura é uma cura que é registrada em todos os sinóticos. Ou seja, ela é especial para todos os evangelistas. Todos os sinóticos relatam essa cura. Por quê? Porque Cristo não é aquele que está apenas interessado para fora do seu rebanho. Algumas igrejas, elas acabam se deturpando, elas começam bem, mas elas se deturpam. Em qual sentido? Elas querem tanto ganhar o mundo lá fora que elas esquecem do rebanho dentro. Elas estão tanto no id, e a igreja está morrendo, porque não está sendo alimentada, não está sendo nutrida. O culto já não é mais para as ovelhas de Cristo, já não é mais para o nutrimento, é para que haja salvação. E a ovelha fica desnutrida e não há salvação. Por quê? Porque começa a mudar o propósito. Começa com uma visão boa de ganhar almas, porque nós somos chamados para isso. A igreja é uma igreja que é chamada para
lutar contra o inferno e arrebatar almas que estão indo do inferno, mas acaba se perdendo. O Cristo que vai na praça pública, o Cristo que vai, logo mais no versículo 32, curar várias pessoas, é o Cristo que, antes de tudo, ele olha para dentro. Ele pratica um milagre particular. Possivelmente, essa multidão que vai até Jesus, possivelmente, não é porque Jesus curou a sogra. Porque, aparentemente, isso acontece dentro de 4 paredes. Essa multidão do versículo 32 a 34, ela está conectada ao que Jesus fez na sinagoga. Por quê? Porque o milagre na casa de Pedro, até então, foi privativo. Foi algo que Jesus não estava interessado em publicidade. Jesus, ele vai atrás da ovelha perdida, sempre, mas ele nunca deixa desamparada as ovelhas do seu pasto. Nunca. De forma que ele se compadece. Ainda que isso não fosse a visão humana, acrescentar nada ao seu trabalho messiânico, porque isso acontece privadamente. Mas mostra que a afeição de Cristo também ocorre dentro de 4 paredes, quando ninguém vê, no seio familiar, privadamente. Jesus não está interessado apenas naquilo que acontece com as multidões, com aquelas igrejas grandes ou no nosso meio. Até quando nós estamos em família, nós estamos sendo cuidados pelo nosso Mestre. De maneira que ele nunca nos desampara. Nunca nos desampara. E depois dele praticar esse milagre, o que acontece? A gente pode imaginar a cena. De repente tem uma multidão na porta da casa de Pedro. Uma multidão está na porta de Pedro. Que é o que está escrito no versículo 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Por quê? Afinal de contas, olha, aqui em Cafarnaum, aqui em nosso meio, está aquele que expulsa demônio. O que mais pode fazer esse homem? Mas quando que isso acontece? Isso acontece imediatamente. O versículo 29 fala que imediatamente, e saindo eles da sinagoga, aqui tem um termo no original, imediatamente saindo eles da sinagoga, foram ter com Tiago. Mas no versículo 32, tem um estipulador de tempo. À tarde, ao cair do sol. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos no Shabat. Nós estamos no sábado. E os enfermos estão sendo levados até Jesus. E para levar enfermo até Jesus, paralítico, por exemplo, precisa de maca. E os fariseus, em sua visão completamente corrompida e deturpada, diziam que carregar qualquer coisa no dia de sábado era quebra do sábado. Porque se você carrega um peso, você está trabalhando. Se você carrega uma maca, você está carregando um peso. Logo, você está trabalhando. Assim você está quebrando o Shabat. Então o povo, ele aguarda. O Shabat do judeu, ele começa quando o sol se põe na sexta-feira e ele se finda quando o sol se põe no sábado. Ele não é igual nós ocidentais, em que para nós o dia do Senhor, e qualquer dia da semana, começa meia-noite. Nós comemoramos o Ano Novo, dia 1º de janeiro, não é quando o sol se põe, é quando dá meia-noite. Para o judeu, não. O sol se pôs, acabou aquele dia. Portanto, se o sol se pôs, o evangelista está dizendo, o Shabat acabou. Ele é bem claro nisso. Tanto é que o outro evangelista, quando ele não fala, porque esse relato está em outros evangelistas, quando ele não fala ao cair da tarde, é porque antes ele não falou que era Shabat. Então ele não precisa dar essa informação. Mas uma passagem paralela que fala também do Shabat, traz também a questão de cair do sol. Mas até então Jesus não vai trabalhar a questão do Shabat. Então por que é importante isso? Para nós entendermos que a
doutrina farisaica e de outros partidos religiosos estão regendo a devoção daquele povo. Estão regendo a espiritualidade daquele povo. É isso que está acontecendo. E eles trazem até Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda sorte de pessoas. Todo mundo vai até Jesus para que Jesus cure. E Jesus, o Senhor do sábado, ele não está apenas operante no sábado. Porque o dia acabou. Mas o trabalho de Jesus não acabou. Jesus teve um dia cheio. Ele já foi na sinagoga. Ele já expulsou um demônio. Ele foi para a casa de Pedro. Lá na casa de Pedro ele praticou uma cura. E, de repente, está Jesus em casa. Percebam, Jesus não saiu para o seu ministério público. Ele não saiu para a praça. É a multidão que foi até Jesus. Jesus está em casa. Ele está na casa de Pedro. É a multidão que vai até a porta e começa a chamar o mestre. E Jesus não abre a porta e fala, olha, venham para cá no próximo Shabat que eu vou curar vocês. Ou, está muito tarde. Amanhã vocês voltam. E Jesus em nenhum momento faz isso. Jesus não cessa o bem. Ele não cessa de fazer o bem. Não é porque acabou o culto da sinagoga que acabou o momento de fazer o bem. Não, ele vai para a casa de Pedro e lá cura. A multidão vai até ele e cura. Do mesmo modo, não é porque acabou o culto dominical que a gente cessa de fazer o bem. Não é porque acabou as atividades religiosas domingo pela manhã ou domingo pela noite que aquela teatralização de santidade acabou. Agora a gente pode ver dentro da casa homem e mulher completamente transformados que nem parecem crentes. Um dia do Senhor hipócrita não agrada o Senhor do dia. Não agrada a Cristo. O dia do Senhor acabou, eu posso voltar para as minhas velhas práticas. De forma nenhuma. Porque o Senhor Jesus nos mostra que fazer o bem é a todo momento. Buscar cumprir a missão do Pai é a todo instante. E o versículo 34 traz: Ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Imagina uma enfermidade, Jesus curou. Era muito doente, de toda a sorte de enfermidade. Monte essa cena. Uma multidão está vindo, uma multidão de pessoas doentes. É isso que está indo até Cristo. E ele não lança essas pessoas fora. Essa multidão que não tem nada para oferecer a Cristo, mas Cristo ainda assim se compadece e concede a cura. Pela manhã, o presbítero Luiz estava falando sobre a comercialização da fé. Isso nós não vemos com Cristo. Olha, quer ser curado? Aqui está a caixinha da oferta. Dê a oferta que você vai ser curado. Aqui está esse produto da cura. Compre e eu vou te curar. Isso não está em Cristo. Isso não está em nenhuma passagem do Evangelho. Isso não está no Evangelho. O que está no Evangelho são homens, e nós entendemos, além da questão da Galileia ser uma região socioeconômica também, em muitos lugares complicados, nós entendemos que no primeiro século, onde não tem assistencialismo, não tem nada disso, pessoas doentes estão com suas rendas comprometidas. Estamos falando de muitas pessoas que possivelmente são pobres, são humildes. E Jesus ainda assim vai e cura. Porque o sistema de valor deste mundo não é o sistema de valor de Cristo. O que esse mundo considera como lucro, nós consideramos como perda.
gastar toda a vida para ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e acumular tesouro nessa terra, é no final das contas perder a vida. Mas aqueles que deixam tudo por amor a Jesus, esses conquistam a verdadeira vida. Aqueles que depositam tesouros nos céus terão um tesouro eterno. Aqueles que buscam apenas tesouro nessa terra e estão excessivamente preocupados com as oscilações do mercado, só vão encontrar tribulação e desperdício de existência. E ele expele e ele cura toda sorte de doença, toda sorte de enfermidade. Mas o texto também traz, também expeliu muitos demônios. Tem mais demônios. Não foi só na sinagoga. Tem mais demônios chegando. E o que Cristo faz? Ele não permite que fale. Não podemos imaginar aqui o cenário de os demônios chegando mudo e saindo calados. Não é isso que Marcos está falando. Não fala além do que deveriam. Por exemplo, logo no começo nós vimos que o demônio, lá no versículo 24, diz o quê? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Em Lucas, esse mesmo registro vai dizer que os demônios eram expelidos falando que Jesus era aquele, o santo, o filho de Deus, alguma coisa nesses termos messiânicos. Mas a grande questão é que Jesus não deixa que os demônios falem quem ele é. E aqui Marcos começa a trabalhar algo que vai também se desdobrar no versículo 40 a 45, que não vai ser o propósito da exposição de hoje, mas algo que Marcos começa a trabalhar, que é o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? É Jesus, no seu estágio inicial do ministério, não é do interesse de Cristo divulgar para os quatro ventos que ele é o Messias. Perceba, no começo do ministério. Por quê? Porque o povo tem... Nós já trabalhamos aqui que ao cair da tarde, o povo não vai porque ele já estava com a sua mente tomada sobre o que é o Shabá, de acordo com os fariseus, de acordo com os partidos religiosos. Mas não apenas de acordo com o Shabá. A ideia dele de Messias é uma ideia completamente dos partidos religiosos. De forma que, se Jesus, já nesse estágio inicial, deixa claro que ele é o Messias, as pessoas não entendendo o que é o Messias bíblico, eles iriam começar a aclamar Jesus como o rei temporal de Israel. Como se Jesus fosse para começar a governar ali naquele momento. E esse não era o propósito de Jesus. E toda a sorte de mazelas poderiam acontecer em decorrência disso. Por isso nós vamos ver no começo do Evangelho de Marcos esse segredo messiânico. Jesus ele só vai deixar claro que ele é o Messias quando ele já ensinou bastante. Por quê? Porque aqui no versículo 33 e 34, não significa que Jesus só curou, meus irmãos. Jesus está curando e está pregando. Como que você sabe disso? Como que nós sabemos disso? Porque o autor já deixou isso claro, que ele ia por toda a Galileia pregando o Evangelho. Isso está no versículo 14. O ministério de Jesus é pregar. Tanto que outra passagem vai dizer, não, eu tenho que ir lá, porque para ali eu também vou pregar. Jesus só vai deixar claro que ele é o Messias quando ele evidenciar o que é de fato o Messias. Quando isso acontecer, ele vai dizer que ele é o Cristo. Mas antes dele dizer isso, ele vai aumentar a dureza do seu discurso. A ponto de, em João, essa multidão que seguia ele parar de seguir. Por quê? Porque Jesus, ele não está interessado em publicidade. Essa nossa noção de que não importa como que aconteça, desde que o evangelho seja anunciado.
Isso não se coaduna com o Evangelho. Isso não coaduna com... Isso não se conforma, não se harmoniza com Jesus Cristo. Não apenas por causa do segredo messiânico, mas um outro fato também é porque Jesus não quer, como testemunha do Evangelho, demônios. Porque que associação pode ter luz e trevas? Essa publicidade da fé que vem acontecendo a todo custo. Não importa se está quebrando o mandamento. Não importa é se Cristo está sendo anunciado. Isso não tem base bíblica. Existe um meio pelo qual Cristo é anunciado. Existe um meio pelo qual Cristo se dispôs a anunciar. Não é tudo está valendo. Jesus não é um peixe na feira. Algumas pessoas têm tratado Jesus como se fosse qualquer um. Como se Jesus precisasse mais dos homens do que os homens precisassem de Cristo. Porque o vendedor precisa do consumidor. E é assim que muitos líderes religiosos trabalham. Como se houvesse necessidade de que houvesse mais adeptos à fé cristã. Não há essa necessidade. A igreja não é uma pirâmide financeira. O trabalho missionário para que mais pessoas creiam é unicamente o viés de cumprir a missão do Pai e amor ao próximo. Porque nós sabemos o destino eterno. E nós não queremos que pessoas padeçam no inferno por toda a eternidade. Não é porque nós queremos que o nome da nossa denominação seja grande, porque o nome da igreja local seja grande, porque o nome de A, B ou C seja grande. Nosso intento é de João Batista, que ele cresça e nós diminuamos. Esse é o nosso intento. O Evangelho precisa ser proclamado por aqueles que têm um coração que estão em chamas pela missão que o Pai deu à igreja. Porque Cristo depois vai passar a missão para a igreja. De ide por todo mundo pregando o Evangelho. Mas não a qualquer custo. Não à custa da verdadeira doutrina. Não à custa de diminuir Cristo para que ele seja palatável à sua audiência. Por quê? Porque o Cristo que é diminuído para que as pessoas se convertam é um Cristo criado que não salva ninguém. Não salva nem aquele que está pregando, nem aquele que aceita esse falso evangelho. E muitas pessoas estão adentrando em igrejas, louvando a Deus, aparentemente, mas nunca tiveram um encontro genuíno com o Cristo das Escrituras. E quem nunca teve um encontro genuíno com o Cristo das Escrituras, ouvirá do Cristo real, no último dia, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque você nunca teve um encontro comigo. O intento da igreja, o intento da missão da igreja é que homens e mulheres se convertam para o bem deles. Não é para o bem da igreja local. É porque ame o teu próximo como a ti mesmo. Se Cristo nos salvou, nós queremos que outras pessoas sejam salvas. Se Cristo abriu os nossos olhos, tirando toda a escama, nós queremos que outras pessoas também tenham as suas escamas tiradas. Se Cristo nos curou, nós queremos falar para todos: olha, foi Ele que me curou. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que não precisa, meus irmãos, não precisa da publicidade. Ele não precisa de like. Ele não precisa de reels. Ele não precisa de compartilhamento. Ele não precisa de nada disso. Ele não precisa. Ele não precisa de série de TV. Ele não precisa de que o segundo mandamento seja quebrado, porque afinal de contas, as pessoas estão falando sobre Jesus. Ele não precisa de The Chosen, a paixão de Cristo, ele não precisa de nada disso.
E ele nem quer isso. Porque o meio pelo qual foi instituído é a pregação do Evangelho. O Evangelho vivo e genuíno, sem mácula, sem corrupção, sem amoldar-se à cultura. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, para nós concluirmos, nós vimos Cristo saindo da sinagoga e continuando a praticar o bem. Que nós saiamos daqui e continuemos a praticar o bem, mas somente falar isso pode ser pequeno demais. Talvez nós estivemos aqui durante toda essa noite, talvez nós estivéssemos aqui até mesmo pela manhã, e ainda assim as angústias que nos abalavam, que estavam no nosso interior, toda aquela angústia ainda está em nós. E talvez o culto acabe e essa angústia continue. Talvez o vazio continue. Talvez o temor sobre voltar velhas práticas de pecado continue. Talvez pensamentos que não saem da nossa cabeça, nem no momento do culto, continuem. E agora, o que nós vamos fazer? Porque parece que nós fizemos tudo certinho. Nós acordamos pela manhã, fomos para a igreja, voltamos logo mais à noite, mas esse velho homem, ele continua em nós. Nós temos que ter a certeza de que o culto vai acabar, logo mais. Mas Jesus não vai parar de trabalhar. Não é porque o culto acabou que Jesus está descansando. Nós vamos para as nossas casas. Quem passar daqui, como nós ficamos bastante tempo daqui de pós-cultos, quem passar daqui a 2 horas ou 2 horas e meia depois, vai ver tudo apagado. As portas fechadas, ninguém mais aqui. Todos já foram para suas casas. Mas Cristo não se retirou. Não estou falando que ele não se retirou daqui. Não. Ele não se retira de perto de nós. De forma que a qualquer momento que nós formos até ele, haverá resposta. É maravilhoso. Muitas conversões ocorrem dentro da igreja. E é o meio ordinário onde há conversão. Há um meio ordinário em que as pessoas vão até a igreja e ouvem a palavra de Deus e se arrependem dos seus pecados e veem que aquele vazio que está atormentando elas há tanto tempo não precisa continuar. Pode ser preenchido. E elas se arrependem na igreja e se convertem. Mas existem outros casos que a pessoa volta para a sua casa e na solidão do seu quarto, quando aquele vazio continua, ela já desesperançosa, ela se ajoelha e fala: Jesus, se tu estás me ouvindo, age em minha vida. E de repente, aquele homem, aquela mulher que se ajoelhou, se levanta diferente. Porque Cristo espiritualmente pega essa pessoa pela mão e a levanta. E aquele velho homem que estava ali, na cama ou de joelho, já não está mais, porque foi levantada uma nova criatura. Jesus não para de trabalhar porque o culto ordinário acaba. O culto é mais um privilégio para nós. Cultuarmos a Deus é um privilégio, é um prazer. É algo que para nós não poderia haver lugar melhor, porque nós estamos aqui em comunhão com Cristo. Mas nós sabemos que vamos para as nossas casas e Cristo continuará conosco. Ele nunca vai nos lançar fora. Qualquer pessoa que se achega a Cristo nunca vai ser lançada fora. Isso é uma certeza que nós devemos ter. Não importa a doença que ela tem. Não importa o que ela tenha praticado. Se ela se achega a Cristo pela via do arrependimento, ela não vai ser lançada fora. Não importa. Não importa se nós temos muitos anos de crente e ainda estamos caindo naquele velho pecado e já estamos até mesmo constrangidos se nós chegarmos a Cristo novamente. Cristo não vai lançar fora, porque de toda sorte de enfermidades Ele cura.
Toda a doença Ele cura. E nós já falamos, não somente a doença física é para mostrar uma realidade espiritual. Cristo nunca lança fora ninguém que vai a Ele pela via do arrependimento. Nunca. Mais certo do que o sol nascer é Cristo perdoar o pecado daqueles que se arrependem. É Cristo curar as nossas chagas. É muito certo isso. Não importa a podridão. Não importa a sujeira. Não importa. Nós temos essa certeza inabalável, porque nós temos um Redentor que não apenas nos curou de longe, mas Ele se achega a nós, se aproxima docemente, calmamente, nos pega pela mão e nos levanta. E nos cura e nos restaura o vigor. Para aquele que estava abatido, está de pé agora para servir. Para a glória de Deus e para o bem da alma abatida. Que venhamos a ter a certeza. E que não descansemos de fazer o bem. O domingo vai se findar. O culto vai acabar. Mas que entendamos que também somos como esses doentes. O sábado acabou e os doentes não pararam de buscar Cristo. O domingo vai acabar. O culto vai acabar. Que nós não cessamos de buscar Cristo. Que vamos para as nossas casas. Oremos. Louvemos a Deus. E continuemos, porque Jesus, Ele não se restringe a este momento aqui. Ele está aqui agora presente. Mas Ele estará conosco em nossos lares e onde quer que nós formos. Vamos orar? Deus Santo, Pai bendito, muito obrigado.